A gente vai começar hoje, então, resolvendo um problema do capítulo 6, que é basicamente o seguinte. Então, ele tem vários itens, né? O primeiro item é o seguinte. Mostre que a energia de um dipolo magnético em um campo magnético B é dado por U igual a menos M escalar B. Tá certo? Aí ele fala, assume que a magnitude do dipolo é fixa e que tudo que você tem a fazer é colocá-lo no lugar e rodá-lo ou girá-lo até a sua orientação final. A energia necessária para manter a corrente fluindo é outro problema que iremos abordar no capítulo 7. Compare com a equação 4.6, que está relacionado com a energia do momento de dipolo elétrico. Então a ideia para calcular a energia de um sistema é basicamente calcular o potencial em função da força, tá certo? Então o potencial ele é dado menos a integral de infinito até uma certa posição E, supondo que no infinito esse potencial vale zero, tá certo? De F escalar dl. Isso provém do fato, né, se você se lembrar, que F, né, é igual a menos du dE. Certo? A força é a variação da energia potencial no espaço. Muito bem. Esse resultado aqui, né, me dá a diferença de potencial entre duas posições e a gente está supondo aqui que no infinito esse potencial aqui é zero, certo? De forma que isso aqui vai me dar o potencial na posição E. A força magnética sobre o dipolo, como a gente já viu, né, ela é dado força sobre o dipolo, ela é dado pelo gradiente de M escalar B. Tá certo? De forma, então, que o resultado aí é basicamente direto, tá certo? Substituindo, então, no potencial, você tem, então, que o potencial é igual a menos a integral de infinito até R do gradiente de M escalar B. Isso aí integrado num caminho aí dl. Tá certo? Bom, aqui o que você faz? Basicamente você utiliza o teorema fundamental para o gradiente, né? Se você se lembrar, o teorema fundamental diz que a integral de A até B de um gradiente de T escalar dl nada mais é do que T de B menos o T de A. Certo? Que no fundo é a integral da derivada, tá certo? De forma que, se você utilizar essa propriedade na nossa relação aqui, você calcula então que o U é igual a menos M escalar B no ponto R mais M escalar B no infinito. Tá certo? Supondo que o campo magnético é igual a zero no infinito, tá certo? A gente tira então que U é igual a menos M escalar B. Que é basicamente o que é solicitado no problema. Para um caso de um dipolo elétrico, se você se lembrar, que é a equação 6.46, 4.6, você tem que U é igual a menos P escalar E. No caso do dipolo elétrico. Tá certo? Note que se o campo magnético não tender a zero no infinito, a gente pode supor, por exemplo, que o dipolo inicialmente é perpendicular ao campo B, tá certo? Então se o M for perpendicular ao campo B inicialmente, então esse também você calcula aqui o valor do potencial, porque quando ele for perpendicular, né, esse produto escalar aqui vai dar zero. Então esse é o item A da questão. O B.
Então, a questão B diz: mostre que a energia de interação de dois dipolos magnéticos separados por um deslocamento R é dado por essa expressão aí. Então, basicamente, ele quer saber a energia entre dois dipolos que estão separados aí por uma distância. Bom, o potencial, nesse caso, se a gente quiser calcular esse aqui, o que a gente vai ter que fazer é calcular o campo magnético que um de momento de dipolo produz no outro. Então, suponha que você tem aqui um momento de dipolo, M1, tem um outro aqui, momento de dipolo aqui, apontando uma outra direção, por exemplo, M2. Então, a ideia para você calcular a energia é você calcular o campo magnético produzido por um dos dipolos, tá certo? E aí, então, ver qual é a energia da interação desse campo magnético B1, que está aqui, por exemplo, né? Isso aqui é as linhas de campo aqui. Qual é a energia que esse campo B1, então, tem, qual a energia do B1 sobre o M2 aqui. Tá certo? Então, como a gente já viu, o dipolo de M1 produz um campo que é dado por B1, então, que é o campo produzido por um dipolo magnético, nada mais é do que μ0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, 3 M1 escalar R versor, R versor, menos M1. Tá certo? Onde o R é a distância da onde eu quero calcular, por exemplo, daqui até aqui, e o R versor, basicamente, é a direção dessa distância, desse deslocamento. A energia de interação, como a gente já viu, do momento de dipolo com o campo, é dado por U igual ao produto escalar de M com B, então é menos M2, que é a interação do momento de dipolo 2 com o campo magnético 1, escalar com B1. Tá certo? Isso aí, então, é facilmente calculado. O U, então, é igual. Então, vou colocar o B1 aqui para começar, com o menos ali na frente, tá certo? Então, menos. Produto escalar, né? Não tem, a ordem não importa, certo? μ0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, 3 M1 escalar R versor, menos M1. Então, esse aqui é o meu B1, produto escalar com M2. Tá certo? E aí, então, fica fácil você mostrar que o U é igual, então, a μ0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, M1 escalar com M2, dá M1 escalar, dá M1 escalar com M2, tá certo? Esse menos vai embora com esse menos aqui, e aí fica menos 3 M1 escalar R versor, M2 escalar R versor, que é o produto desse versor com esse M2. Então, está aqui como queríamos mostrar, tá certo? Se comparar com a energia de interação de dois dipolos elétricos, a gente vê que nós temos aí um resultado completamente análogo, tá certo? Então, para dois dipolos elétricos, você tem exatamente U igual a 1 sobre 4π ε0,
1 sobre R ao cubo, P1 escalar com P2, menos 3, P1 escalar R inversor, P2 escalar R inversor. Tá certo? O resultado, então, é completamente análogo. Ok? Item C. Expresse sua resposta para B, tá certo? Essa resposta em cima aqui, em termos de θ1 e θ2 na figura aqui 6.30. E use o resultado para encontrar a configuração estável que dois dipolos adotariam se mantidos a uma distância fixa, mas deixados livres para girar. Então você tem aqui o M1 e M2, o que ele pede é primeiro calcular, em termos de θ1 e θ2, o resultado aqui da energia potencial, certo? E dado isso, então, encontrar a situação de equilíbrio, né? Que é a situação de menor energia para esse sistema. Então, como é que esses objetos, que esses dois dipolos, parariam no final das contas, quando o tempo, né, vai para o infinito, na escala de equilíbrio, certo? Na região de equilíbrio. Bom, primeira coisa, a gente tem que escrever, então, o M1 aqui em termos dos... Nós temos aqui, né, a nossa expressão, em termos de θ1 e θ2, tá certo? Então, o M1, vou definir aqui um eixo sistema de coordenadas aqui, ó. Então, vou chamar y versor e x versor, tá certo? Então, M1 nada mais é do que o módulo de M1. Aí eu tenho as componentes. Então, a componente aqui, seno, é no y e o cosseno é no x. Então, eu tenho cosseno de θ1 x versor mais seno de θ1 y versor. O M2 é análogo, módulo de M2, cosseno de θ2 x versor mais seno de θ2 y versor. Além disso, né, eu preciso do meu R versor. O R versor, ele aponta nessa direção aqui, né, se você se atentar, é a direção que une os dois dipolos, tá certo? Tá aqui, esse é o R versor, então o meu R versor nada mais é do que o meu X versor. Tá certo? Então eu tenho M1, tenho M2 e tenho o meu R versor. Substituindo na expressão acima, então agora fica fácil, né? Então o meu U, em termos de θ1 e θ2, ele vale μ0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, módulo de M1, módulo de M2, tá certo? Coloquei tudo aqui em evidência e aí vem então os produtos agora. Aí o que eu vou ter? Então, produto escalar de M1 com M2, vou ter cosseno de θ1, cosseno de θ2, mais y com y, né? Porque produto escalar é x com x, y com y, porque x escalar com y dá zero, certo? Seno de θ1, seno de θ2. Menos 3, né? M1 escalar com x versor, com R versor, o R é x, né? Então fica cosseno de θ1 e M2 R versor, cosseno de θ2.
Então tá aí a energia potencial em termos de θ1 e θ2, simplificando as coisas somente, agrupando aqui, né, o cosseno de θ1 aqui com esse aqui. Isso aqui dá μ0 sobre 4π, 1 sobre r ao cubo, módulo de m1, módulo de m2. E aí eu vou ter, então, seno de θ, que multiplica seno de θ1, seno de θ2, menos 2 cosseno de θ1, cosseno de θ2. Então, isso aqui é o meu potencial aqui, em função de θ1 e θ2. Bom, o que a gente quer aqui é encontrar a condição estável, tá certo? É isso que ele pede. Então, o primeiro passo era calcular a resposta do item B em termos do θ1 e do θ2 e usar o resultado para encontrar a configuração estável. A configuração estável é a configuração de menor energia, tá certo? Que é o mínimo da função aqui. Então, para calcular esse mínimo, que é a energia mínima, eu tenho que, então, calcular a derivada igual a zero, tá certo? Então, a derivada igual a zero vai me dar os mínimos da função, alguns mínimos. Aí depois eu tenho que saber qual é o mínimo global, tá certo? Porque na minha função eu posso ter alguns mínimos, mas não é o global. A configuração de equilíbrio é a configuração de menor energia, que é o mínimo global dessa função aqui. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente tem que pegar e derivar o nosso θ1 aqui, uma derivada parcial da energia potencial em termos de θ1 igual a zero e a derivada em termos de θ2 igual a zero. Certo? Ou seja, ele quer saber qual é a configuração onde a função ela é mínima, tanto para θ1 quanto para θ2, na verdade. Ou seja, tem um mínimo aí, que no começo a gente vai achar várias posições, nem todas são mínimos globais, aí a gente tem que descobrir qual é o mínimo global disso aí. Então, para calcular aqui, ó, o du del θ1 em função de θ1 aqui, derivada em θ1, θ2 derivada em função de θ1, a gente tem μ0 sobre 4π, 1 sobre r ao cubo, módulo de m1, módulo de m2, e agora tem a derivada em função de θ1. Derivada do seno é cosseno, cosseno de θ1, seno de θ2. Derivada do cosseno é menos seno, então fica mais 2 seno de θ1, cosseno de θ2. Então esse aqui é o mínimo aqui da minha função. Tem que igualar isso aqui a zero, certo? Para achar a função, porque eu quero saber onde a derivada vale zero. Derivada zero significa o mínimo, né? Porque você está em uma situação que é paralela ao eixo do θ1 aqui. Idêntico para θ2, derivada parcial em função de θ2, μ0 sobre 4π, 1 sobre r ao cubo, módulo de m1, módulo de m2, derivada em função do θ2, eu vou ter então seno de θ1, cosseno de θ2, mais 2 cosseno de θ1, seno de θ2. Maravilha? Bom, a única maneira disso aqui ser zero e isso aqui ser zero, isso aqui é um número, né, constante, ou seja, isso aqui tem que ser igual a menos esse aqui, e esse aqui tem que ser igual a menos a isso aqui. Ou seja, para a gente encontrar os mínimos, a gente vai ter que ter, então, cosseno de θ1, seno de θ2 igual a menos 2 seno de θ1, cosseno de θ2. E da função de baixo eu tenho que seno de θ1, cosseno de θ2 igual a menos 2 cosseno de θ1, seno de θ2. Tá certo? Aonde? Aqui.
É isso aí. Bom, essas duas condições têm que satisfazer, tá certo? Para eu ter aí esse resultado igual a zero. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso aí? Então eu vou pegar, vou só reescrever aqui, essa aqui, por exemplo, duas vezes e vou inverter o lado dessa. Ó. Ou ainda. Só vou reescrever, tá? Ó, então vai ficar aqui, ó. Vou multiplicar por 2 dos dois lados, não muda nada, tá certo? Ó, 2 cosseno de θ1, seno de θ2, igual a menos 4 seno de θ1, cosseno de θ2. Tá certo? Não mudou nada. E essa aqui só vou inverter a ordem que tem igualdade. Menos 2 cosseno de θ1, seno de θ2, igual a seno de θ1, cosseno de θ2. Tá certo? Muito bem. Então, se eu somar uma com a outra, eu vou ter que menos 3 seno de θ1 cosseno de θ2. Agora eu vou resolver, né, para calcular isso aqui, quando isso aqui vai dar zero, né? Para encontrar o θ1 e o θ2, que isso aqui seja verdade. Tá certo? Beleza? Então, para isso, agora eu vou somar essas duas, essa primeira equação com a segunda. Então, daqui eu tiro que menos 3 seno de θ1 cosseno de θ2 é igual a zero. Sim ou não? Então, daqui eu já sei que se menos 3 seno de θ1 cosseno de θ2 tem que ser igual a zero, então, seno de θ1 cosseno de θ2 tem que ser igual a zero. Essa é uma das soluções. Tá certo? Além disso, o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso pegar essa equação aqui, ó, e multiplicar por mais 4. Multiplicar ela por mais 4 dos dois lados. Aqui e desse lado aqui também, tá certo? Então o que eu vou ter? Vou ter 2 cosseno de θ1 seno de θ2 menos 4 seno de θ1 cosseno de θ2. Aqui eu vou ter menos 8 cosseno de θ1 seno de θ2. E aqui eu vou ter 4 seno de θ1 cosseno de θ2. Tá certo? Somo as duas de novo, esse termo cancela. Tá certo? Porque tem o menos 4 seno de θ1 cosseno de θ2 e mais 4 seno de θ1 cosseno de θ2. Sim ou não? Precisa fazer com detalhes? Não? Tá claro? E aqui eu vou ter menos 8, com mais 2 vou ter menos 6, que vai ser igual a zero. Então, no final das contas, a outra condição é que cosseno de θ1 seno de θ2 é igual a zero. Tá certo? Essas são as duas condições aí que precisam ser satisfeitas para isso aqui ser verdade, para isso aqui dar zero, no final das contas. Certo? E aí você tem um conjunto de equações aí, um conjunto, tem vários mínimos da função, certo? Essa função tem muitos mínimos. Então vamos analisar esses mínimos aí. Bom, se o seno de θ1 for igual a zero, obviamente que o cosseno de θ1 não pode ser zero, tá certo? Mas aí então eu tenho que pegar o seno de θ2 igual a zero. Isso aí resolve esse problema aqui, tá certo? As duas equações dão zero, independente do valor do cosseno de θ1, dá zero. O outro caso é se o cosseno de θ1 for igual a zero e o cosseno de θ2 for igual a zero. Tá certo? Então, se o seno de θ1 e o seno de θ2 for zero, ou o cosseno de θ1 e o cosseno de θ2 for zero, dá zero. E é óbvio, né? Pega cosseno de θ1 igual a zero, cosseno de θ2 igual a zero, dá zero igual a zero, dá zero, certo? Seno de θ2 e seno de θ1 igual a zero, dá zero também, certo? E aqui também, né? Ó, cosseno de θ2, cosseno de θ1, seno de θ1, seno de θ1. Essas aqui são as quatro condições. E aí você tem um par de ângulos aí que isso é verdade. Por exemplo, esse par aqui, ó, θ1 igual a zero e θ2 igual a 180 graus, que é π, o que acontece? Ó? Seno de zero vale quanto?
Zero. Aqui eu vou chamar de θ1 e θ2. Seno de π vale quanto? Zero também. Então esse é um par que é válido, tá certo? Outro par que é válido é θ igual a zero e θ2 igual a zero também. Isso também é válido, não é? Os dois vai satisfazer essa equação aqui. O outro par, aí eu posso pegar também outra coisa. Eu posso pegar ó, θ1 igual a π e θ2 igual a zero, por exemplo. Então vai dar outro mínimo dessa função. Ou ainda θ1 igual a π e θ2 igual a π. Isso também dá outro mínimo dessa função. Tá certo? Ou seja, isso satisfaz só essa. Para o caso do cosseno de θ1 e cosseno de θ2, você tem outros. Mas vamos analisar essa primeira aqui. Ó. Como é que é a configuração dos spins nesse caso aqui? Ó? O θ1 vale zero. Então, ó, θ1 vale zero. O M1 aponta para cá. E o θ2 vale π. Ou seja, o M2 aponta para cá. Essa é uma configuração. Os dois valendo zero. Um para cá e o outro para cá. Um valendo π para cá e o outro para cá. E os dois valendo π. Um para cá e outro para cá. Tá certo? Então essas são algumas configurações possíveis que a energia potencial vale zero. Estão me acompanhando, sim ou não? Certo? Se for lá, substituir, você vai ver que vai dar zero. Qual é o mínimo, eu não sei ainda. Tem que ver lá, procurar qual é o mínimo global das coisas ainda. Tem que pegar e ver. Uma maneira de ver é pegar e substituir os valores aqui no U. Não na derivada, mas no próprio U, né? Cadê o meu? Aqui, ó. E calcular esse valor. Aí vejo quanto deu o valor. Pega o outro, jogo aqui e vejo qual é o valor. Pego o jogo todos e vejo qual é o menor valor de todos. E aí eu sei qual é o par do estado fundamental. Certo? Por exemplo, se eu jogar o 0, 0, ó, seno de 0 vale quanto? Hã? 0. Esse aqui vale quanto? 0 também. Aqui, cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 0 vale. Então, uma configuração é menos 2 μ0 sobre 4π1 sobre r cubo m1 m2. Pronto, essa é uma configuração. Está lá, a energia desse par aí. É um mínimo. Mas tem outros, por exemplo, π e 0, né? Se eu pegar π e 0, então eu vou substituindo todos e vejo. Mas isso a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais inteligente para a gente observar qual é o mínimo global. No final dos contos, algum par você vai ter que substituir. A primeira coisa que você pode analisar, ó, é que essa situação aqui, ó, e essa situação aqui, elas são situações instáveis, tá certo? Essa e essa. Por quê? Porque o campo produzido por esse não é paralelo a esse. Qualquer deslocamento desse objeto aqui, ele vai fazendo inverter e alinhar na direção do campo. Tá certo? Então não é um equilíbrio estável. Certamente não é o mínimo da energia. Certo? Você pode substituir lá, você vai ver que não é o mínimo da energia. Tá vendo? Qualquer deslocamento desse objeto aqui, ó, ele já tende a inverter para alinhar, não é isso? Não é isso que o campo magnético tenta fazer com o dipolo? Alinhar ele junto na direção do campo. Se eu tenho esse cara aqui, ó, antiparalelo, qualquer deslocamento aqui, o campo vai fazer ele inverter e alinhar e fazer, então, ele ficar numa configuração estável. Então, esse aqui não é estável, esse aqui é estável e esse aqui é estável. Na realidade, tanto essa e essa são configurações completamente análogas, tá certo? Porque basta você rodar em 180 graus que você tem a mesma configuração. Então, se você substituir, você vai ter a mesma energia tanto para esse quanto para esse aqui, porque são situações análogas. Obviamente que a gente ainda tem que analisar o cosseno. Por enquanto, a gente está só analisando esse conjunto de equações aqui. Ó. Diga. No máximo também a derivada não é zero? Esses instáveis sim. seriam os máximos? Tem que substituir depois. Você vai ter que descobrir qual é. Pode ser máximos ou mínimos de função. Exato. Aí depois, para você descobrir, você vai ter que jogar esses pares lá. Mas eu já estou eliminando alguns, né? O 0, 0 e o π eu já sei que não é, porque não funciona. Aí para os outros, agora tem que olhar aqui, ó, para θ1 e θ2. Quais são os pares possíveis aí que isso dá zero?
Então você tem π sobre 2 e π sobre 2. O outro par é π sobre 2 e menos π sobre 2. O outro par é menos π sobre 2 e π sobre 2. E finalmente, menos π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, se a gente olhar lá a nossa configuração, ó, π sobre 2 o M1 aponta para cima e π sobre 2 o M2 aponta para cima. Então, essa configuração seria assim, ó, assim e assim. A outra configuração é essa e essa. A outra configuração é essa e essa. E, finalmente, essa configuração é essa e essa aqui. Tá certo? Quem que é instável aqui? Pelo menos de cara você consegue ver que é instável. Segunda e terceira, ó, o campo produzido por essa aqui, ó, faz aqui, vem aqui, aponta na direção do dipolo. Então eu não consigo dizer de imediato que é instável, tá certo? Essa aqui, ó, o campo aponta na direção antiparalela. Qualquer deslocamento dele tende a fazer ele inverter, tá certo? Então essa configuração é instável e essa configuração aqui é instável. Então essas configurações você não precisa nem analisar, porque elas são instáveis. E essas duas aqui, essa e essa, são análogas, né? Porque basta você olhar de outra maneira, rodar a sua visão, que volta. Então vai ter a mesma energia. Então, no fundo, o que eu tenho que fazer para descobrir o mínimo é substituir, por exemplo, esse valor aqui, no meu potencial, e esse valor aqui, no meu potencial. E verificar qual é a menor energia. Tá certo? Então, vamos analisar as configurações estáveis agora. Então, as configurações estáveis são essa configuração aqui, ou essa configuração, certo? E a estável é essa configuração aqui mesmo. Ah, pronto, agora sim. Então, se eu pegar e substituir o 0, 0 lá, o que eu vou ter? Então, seno de 0 dá 0. Cosseno de 0 dá 1. Então, aqui dá menos 2. Para o par 0, 0. Sim ou não? Outra configuração estável é menos π sobre 2 e π sobre 2. A outra configuração estável. Se eu colocar aqui menos π sobre 2 ou π sobre 2, dá 0 esse termo aqui, tá certo? Aqui, menos π sobre 2 dá menos 1 e π sobre 2, 1. Então isso aqui dá menos 1. Então o mínimo está nessa configuração aqui. Essa configuração aqui, ó, π sobre 2 e menos π sobre 2, dá uma energia que é maior do que essa energia aqui. Sim ou não? Sim ou não? Está me acompanhando? Então a configuração estável é a 0, 0, que é então os spins alinhados. É os spins assim. Tá certo? Essa aqui também, a gente pode imaginar que é uma configuração estável, né? Apesar que também não vai ser, mas é uma situação de energia maior do que essa aqui. Tá certo? Essa aqui é situação de menor energia. Então eu plotei aqui, ó. Aqui basicamente eu tenho seno, seno, menos 2, cosseno, cosseno, vezes um C, né? O C é a minha constante aqui, que é o que multiplica
M0 sobre 4π1 sobre R cubo M1, M2. No caso eu pus 1 lá e eu plotei o gráfico em termos de θ1 e θ2 aqui. Aí que você enxerga a função do potencial. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico do potencial, tá vendo? Ó? Você vê que você tem vários pontos de mínimos, ó. Ó. E o mínimo global tá exatamente aqui, ó. Nessa região aqui, que é o meu 0, 0. Ou π, tá vendo? Que é análogo também, que é outro ponto de mínimo aqui. Aí você vê que tem outros pontos de mínimos aqui. Por exemplo, aqui é um ponto de mínimo, aqui é um outro ponto de mínimo, mas nenhum deles é um mínimo estável, né? Você vê que todos eles são instáveis. Ó. Se você olhar aqui, ó, esse aqui era o outro ponto que a gente analisou, ó, que valia menos 1, é isso, energia aqui, ó, que é o ponto lá que vale esse ponto aqui. Tá aqui, ó. É um ponto aqui. Era o ponto, então, π sobre 2, π sobre 2, né? Que a gente tentou analisar. Que dava energia igual a menos 1. Então, você vê que aí está o gráfico do potencial. E o mínimo global está aqui, ó. Apesar de ter outros mínimos aqui, outros mínimos nas outras regiões, você consegue enxergar esse mínimo global. Tá certo? Só para a gente entender como é que é. Isso aqui é o potencial. Onde você colocar o seu dipolo, qualquer configuração θ1 e θ2, ele tende então a vir parar ou aqui, né, ou aqui, nas regiões aqui dos mínimos. Ele vai seguir a montanha aqui até ele parar na situação de mínimo de energia e então ficar numa situação estável. Tá certo? Ou seja, é a configuração onde eles estão exatamente paralelos aqui um ao outro. Ok? E só para concluir, aí tem o item 4, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Suponha que você tem uma grande coleção de agulhas de bússola montadas em pinos a intervalos regulares ao longo de uma linha reta. Em que direção elas apontariam, assumindo que o campo magnético da Terra pode ser desprosado? Então, obviamente, se tiver muitos desses caras aqui, a situação de equilíbrio é uma situação onde elas vão estar todas, então, alinhadas, uma atrás da outra. Aí ele fala aqui, ó, um arranjo retangular de agulhas de bússola também se alinha espontaneamente, e isso é às vezes usado como demonstração do comportamento ferromagnético em grandes escalas. Mas é de certa forma um embuste. Embuste é uma falácia, né? Já que esse mecanismo é puramente clássico e muito mais fraco do que as forças de interação de troca da mecânica quântica, que são na realidade responsáveis pelo ferromagnetismo. Só para a gente entender o que é essa força de interação de troca aí, essa força de interação de troca ela é um fenômeno quântico que existe para partículas idênticas, tá certo? Então, os elétrons são partículas idênticas. Se você mandasse fechar o olho e trocar um pelo outro, você não sabe, e nunca ninguém sabe, a natureza mesmo não sabe qual elétron é qual. Você não tem como pintar o elétron de vermelho e outro de amarelo e falar esse é o elétron 1 e esse é o elétron 2. Então, são partículas idênticas. E esse fenômeno quântico existe para partículas idênticas. Basicamente, ela está relacionada com o fato de duas partículas não poderem ocupar o mesmo estado quântico, tá certo? Então, como consequência, os férmions, que são os spins eletrônicos, né, os elétrons, eles apresentam uma forte repulsão à medida que sua função de onda se sobrepõe. Então, quando você tenta atrair dois elétrons, ele começa a criar uma repulsão devido ao próprio princípio de incerteza, princípio de exclusão de Pauli, certo? Você não pode ter dois elétrons com o mesmo estado quântico ocupando a mesma posição. Então, essa força de troca ela aumenta no caso dos férmions, porque o valor esperado da distância entre essas partículas idênticas ela tende a aumentar, tá certo? Então, aumenta aí a força, essa energia, essa força de troca.
Ok? Então isso é basicamente o que vem a ser. E é esse o fato, né? Apesar de você aqui, ó, o fato de você não atravessar a parede está intimamente relacionado com essas interações de troca, mais do que a própria repulsão eletromagnética de cargas idênticas, certo? É essa repulsão quântica aí da força de troca que induz aí essa repulsão extremamente forte, tá claro? Então aí é o alinhamento, só para a gente concluir, então ficam todos aí alinhados conforme a configuração estável aí determinada no item C. Beleza? Muito bem.